Você acha que entende o desejo feminino? Eu te garanto, não entende. Enquanto você busca lógica, elas estão operando em um jogo invisível de instinto, manipulação e emoção. É por isso que muitos homens acabam sempre confusos, rejeitados ou dominados sem nem perceberem o porquê. Mas existem 7 verdades secretas que governam o desejo delas. E quem entende, assume o controle absoluto do jogo. Assista até o fim e descubra o que a maioria jamais terá coragem de te ensinar. A maior armadilha, onde a maioria dos homens cai, é tentar entender o desejo feminino usando lógica masculina. O homem pensa em termos diretos: beleza, corpo, compatibilidade. Ele imagina que a mulher age da mesma forma. Mas não. O desejo feminino não nasce da lógica, nasce do caos emocional. O que a mulher sente não passa primeiro pela razão. Passa por uma tempestade de impulsos, hormônios e julgamentos inconscientes que muitas vezes ela própria não consegue explicar. E é exatamente nesse ponto que o homem esperto começa a jogar um jogo completamente diferente. O desejo da mulher funciona como um rio subterrâneo, escuro, oculto e impossível de mapear pela superfície. Não adianta perguntar o que elas querem, porque o que elas dizem que querem frequentemente não tem relação com o que realmente as excita. Ela pode afirmar que quer um homem gentil, carinhoso e previsível. Mas quando se vê diante de um homem imprevisível, dominante e emocionalmente seguro, algo dentro dela se acende, mesmo contra o discurso consciente. É o cérebro límbico agindo, o mesmo sistema primitivo responsável por impulsos emocionais rápidos, um resquício de milhões de anos de evolução. Como explica Helen Fisher, o amor e o desejo feminino são produtos diretos de neuroquímicos como dopamina, serotonina e ocitocina, todos acionados não pelo que o homem diz, mas pelo que ele faz sentir. E é aqui que o verdadeiro jogo começa. Enquanto o homem mediano fica tentando agradar pela lógica, comprando flores, fazendo promessas, mostrando estabilidade financeira cedo demais, o homem que entende a psicologia feminina foca na emoção. Ele não busca convencê-la racionalmente de que é o melhor parceiro. Ele gera experiências emocionais, cria incerteza controlada, dispara impulsos químicos dentro dela que ela não consegue ignorar. Esse é o primeiro grande segredo. O desejo feminino não responde a argumentos, ele responde a estímulos. É por isso que mulheres se sentem inexplicavelmente atraídas por homens que conseguem fazê-las sentir. Não importa se é o homem mais bonito ou mais rico. O que importa é a sensação que ele provoca. O frio na barriga, a dúvida, a excitação de não saber o que vem a seguir. O desejo feminino nasce da intensidade emocional e não da lógica matemática. E quando o homem entende isso, tudo muda. Ele para de tentar convencer e começa a provocar. Ele não entrega certezas, ele planta tensão. Não explica, faz sentir. E é justamente por isso que tão poucos homens dominam o jogo da sedução, porque ainda tentam navegar o mundo feminino com o mapa errado. Eles não percebem que estão lidando com um mecanismo emocional infinitamente mais complexo do que o desejo masculino. Agora que você entende que o desejo feminino não nasce da razão, mas da emoção, prepare-se, porque no próximo ponto, vamos mergulhar em um dos fatores mais poderosos que controlam esse desejo: o status e a dominância social. É aqui que o instinto feminino começa a selecionar quem realmente merece a atenção dela. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Quando um homem entra num ambiente, o cérebro feminino não analisa apenas a aparência física dele. Existe algo muito mais primitivo operando nos bastidores: a leitura automática de status. E isso acontece antes mesmo dela perceber conscientemente. O desejo feminino
É profundamente sensível à hierarquia, porque durante milhões de anos, o status de um homem significava proteção, recursos, capacidade de liderança e segurança genética para a prole. Isso não é discurso moderno, é biologia crua, estudada por grandes nomes como David Buss, Robert Sapolsky e Jordan Peterson. Enquanto o homem avalia a mulher com o olhar, focado em traços visuais de fertilidade, a mulher examina o homem com o instinto de sobrevivência, buscando indícios de poder e capacidade de liderança. E status não é apenas dinheiro, é a energia que você carrega. É a forma como você entra num lugar, o modo como você fala, como lida com outros homens. A confiança silenciosa de quem não busca a aprovação. O homem que sabe o seu valor não precisa gritar, ele deixa que a presença fale por ele. E isso, para o cérebro feminino, é irresistível. Ela sente quando está diante de um homem que é respeitado por outros homens. Quando percebe que você ocupa uma posição de dominância social, seja no seu grupo, no trabalho, ou mesmo num pequeno círculo, o desejo dela é ativado de forma automática. Não é uma escolha racional. É o instinto dizendo: aqui há segurança, aqui há valor genético, aqui há força. É por isso que tantas mulheres se sentem atraídas por homens que outros homens respeitam, independentemente de beleza física ou idade. Porque o cérebro dela interpreta o respeito social como validação coletiva de valor. E quando o status desperta o desejo, o próprio corpo dela passa a trabalhar a favor desse instinto. É aí que entramos numa força invisível que poucos homens sabem usar: a manipulação biológica do desejo através dos ciclos hormonais. E agora, você vai entender como o próprio corpo feminino pode ser usado, sem que ela perceba, para ampliar ainda mais a atração por você. O que muitos homens ignoram, e pagam o preço por isso, é que o desejo feminino não é constante. Ele oscila, muda, se transforma de forma invisível, guiado por algo que nem a própria mulher consegue controlar: os ciclos hormonais. Enquanto o homem, de forma geral, tem um desejo sexual mais estável e linear, a mulher vive uma verdadeira montanha-russa biológica todos os meses, e cada fase desse ciclo altera radicalmente o que ela deseja, quem ela deseja e como ela reage. Durante o período fértil, por exemplo, o cérebro feminino passa a priorizar sinais de dominância genética. Ela sente mais atração por homens fortes, confiantes, masculinos e até mesmo com traços físicos de alta testosterona. Nesse momento, o instinto primitivo dela busca aquele que parece o mais apto para gerar filhos fortes, saudáveis, capazes de sobreviver. E ela não está pensando nisso conscientemente. É a biologia comandando o desejo. Pesquisas de Marty Hazelton já comprovaram que nesses períodos, as mulheres tendem a se interessar mais por homens dominantes, arriscados e até mesmo menos confiáveis, desde que demonstrem força. Mas quando o período fértil passa, algo muda. O foco se desloca para a estabilidade, proteção, capacidade de cuidado e segurança emocional. É por isso que tantas mulheres parecem se sentir divididas entre o desejo intenso e o desejo racional. Um homem que sabe manipular esses dois polos pode estrategicamente assumir os dois papéis: o que excita e o que acalma, o que gera o frio na barriga e o que oferece o porto seguro. E quando o homem entende como funciona essa oscilação interna, ele passa a agir não baseado no humor momentâneo dela, mas com inteligência, sabendo quando intensificar a dominância e quando entregar estabilidade. O erro brutal que muitos cometem é tratar a mulher como se fosse sempre a mesma, como se o desejo dela fosse estático. Não é. É um sistema flutuante que pode ser manipulado com o comportamento certo na hora certa. É o jogo invisível do biológico atuando sobre o psicológico. E quando o homem percebe isso, ele para de agir de forma reativa e começa a orquestrar a própria presença de forma calculada, extraindo dela continuamente mais desejo. Mas mesmo com todos esses fatores internos em jogo, existe algo ainda mais forte que ativa um medo inconsciente capaz de incendiar o desejo feminino de forma brutal.
Um gatilho emocional que poucas mulheres admitem, mas todas carregam: o medo de perder. Existe uma verdade que poucos homens entendem e que as mulheres jamais irão te contar. O desejo feminino se alimenta do risco, não o risco físico, mas o risco emocional. O medo de perder um homem valioso é um dos gatilhos mais poderosos que ativam o desejo intenso em uma mulher. E isso não é teoria vazia, é ciência pura. Robert Cialdini, um dos maiores especialistas do mundo em psicologia da influência, autor do clássico As Armas da Persuasão, demonstra com clareza o princípio da escassez. Quanto mais algo é percebido como difícil de obter ou de manter, mais valor e desejo ele gera. No campo da atração, isso significa o seguinte: quando uma mulher percebe, consciente ou inconscientemente, que o homem à sua frente é disputado, desejado ou simplesmente não está garantido, o desejo dela dispara. O cérebro feminino, programado há milhares de anos para selecionar o melhor parceiro possível, interpreta a escassez como um sinal brutal de valor. Se ele pode ser escolhido por outras, ele tem algo que vale a pena. Isso ativa o medo interno de perder uma oportunidade rara e, ao mesmo tempo, desperta um impulso competitivo quase instintivo. É por isso que tantas mulheres se sentem atraídas por homens com opções. Não importa o quanto digam que querem exclusividade e segurança. O que excita de verdade é o desafio de conquistar aquilo que não está 100% garantido. O homem que se coloca como necessidade dela, que demonstra estar sempre disponível, fácil e previsível, perde magnetismo. Já o homem que cria incerteza controlada, que demonstra ter vida própria, propósito, e que não gira emocionalmente ao redor dela, provoca o gatilho mais antigo do cérebro feminino, o de lutar para manter o que pode ser perdido. Agora que você entende o impacto avassalador que o medo de perda gera no desejo feminino, vamos mergulhar em uma das armas mais cruéis e eficazes de manipulação emocional: o controle psicológico da validação e da incerteza. Existe uma arte na sedução que a maioria dos homens sequer imagina, mas que comanda o desejo feminino em níveis profundos: o controle da validação. Enquanto o homem comum está o tempo todo tentando agradar, elogiando demais, buscando aprovação, o homem que domina o jogo psicológico entende que o desejo não nasce do excesso de validação, mas da sua dosagem precisa e seletiva. Quando a mulher sabe exatamente o que esperar, o interesse dela começa a esfriar. Mas quando a validação vem em doses controladas, quando ela nunca tem certeza total sobre o que o homem sente, o desejo cresce como uma necessidade incontrolável. Essa dinâmica não é aleatória. É um mecanismo estudado na psicologia comportamental chamado reforço intermitente. E aqui vale reforçar a autoridade de quem revelou o poder brutal dessa técnica: B.F. Skinner, um dos maiores psicólogos do comportamento humano, mostrou que o comportamento é condicionado de forma muito mais poderosa quando a recompensa é imprevisível. Em outras palavras, aquilo que é incerto vicia. E na mente feminina, o mesmo acontece com a atração. Quando o homem entrega elogios com estratégia, quando mantém um certo mistério emocional, quando às vezes se aproxima e outras vezes mantém distância calculada, ele cria um ciclo viciante na mente da mulher. Ela passa a investir emocionalmente na busca constante por aprovação, tentando decifrar onde exatamente está naquele jogo. É o mesmo mecanismo que faz as pessoas se viciarem em jogos de azar. A possibilidade de ganhar, misturada com o risco de perder, cria uma tensão emocional que prende. E quanto mais ela investe emocionalmente, mais forte se torna o desejo. Porque aqui mora uma das maiores verdades psicológicas. Nós valorizamos muito mais aquilo no qual já investimos tempo, energia e emoções. Ao criar essa oscilação, o homem não apenas mantém o desejo aceso, mas faz com que a própria mulher contribua para o aumento da atração, tornando-se, sem perceber, cada vez mais presa dentro do jogo emocional que ele comanda. E aqui, meu irmão, chegamos no ápice do desejo feminino. Porque quando a validação é bem controlada e a tensão emocional já está em alta,
surge o terreno perfeito para ativar a fantasia mais secreta e poderosa que governa o desejo feminino. A vontade profunda de ser dominada por um homem que ela não consegue controlar. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente 7 verdades. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Por trás de todo o jogo emocional, dos testes, da validação seletiva e da tensão psicológica, existe um ponto central que governa o desejo mais profundo da mulher. Um desejo que raramente é verbalizado, mas que está programado dentro dela há milhares de anos. A fantasia secreta de ser dominada, mas apenas por um homem que ela não consegue controlar. Aqui está o núcleo oculto da verdadeira atração feminina. Enquanto muitos homens acreditam que a mulher deseja controle, estabilidade total e previsibilidade, o instinto mais primitivo dela busca algo muito mais intenso: sentir-se vulnerável nas mãos de alguém mais forte, mais seguro e mais dominante do que ela. Não se trata de dominação agressiva, mas daquela força psicológica e emocional onde o homem comanda o ritmo da relação, das conversas, da tensão sexual e do campo emocional dela. A mulher deseja, no fundo, experimentar o prazer de ser conduzida por alguém que ela respeita e teme emocionalmente. Como explica a renomada terapeuta Esther Perel, uma das maiores autoridades mundiais em dinâmica de desejo e sexualidade, a mulher sente mais excitação quando existe uma tensão entre o controle e a rendição. É na perda temporária de controle que ela experimenta o ápice do prazer emocional e sexual. E isso só é possível quando o homem demonstra um nível de segurança que não pode ser manipulado. Quanto mais difícil for para ela dobrar o seu emocional, mais atração ela vai sentir. O homem que compreende esse mecanismo para de buscar a aprovação feminina. Ele não cede aos testes, não se desespera por agradar, não entra no jogo emocional dela. Pelo contrário, ele estabelece o jogo, ele dita o ritmo, ele se torna o ponto fixo enquanto ela gira em torno dele. E nesse processo, a mulher experimenta uma sensação paradoxal. Ao mesmo tempo que ela não consegue controlar o homem, ela sente uma atração quase hipnótica por essa força, porque o verdadeiro desejo feminino nasce quando o homem é emocionalmente maior do que ela. É esse tipo de homem que faz a mulher entrar no estado de entrega, um estado em que ela sente que pode relaxar, porque finalmente está diante de alguém capaz de conduzi-la com firmeza, inteligência e domínio. É uma submissão voluntária, mas profundamente desejada. A mulher pode até resistir conscientemente, mas o corpo e as emoções dela sempre vão buscar essa força. Enquanto o homem comum se perde tentando provar valor, o homem que entende essa verdade final se posiciona como o centro gravitacional da relação. Ele atrai, conduz e domina o desejo dela sem precisar disputar. Ele simplesmente se torna impossível de resistir. E é aqui que o jogo muda. Porque quando você domina essa última camada do desejo feminino, não está apenas conquistando uma mulher. Você está controlando todo o sistema emocional que define quem ela mais deseja. Agora você enxerga o que a maioria dos homens nunca vai perceber. O desejo feminino não nasce das palavras, mas dos bastidores emocionais que controlam a mente dela. São camadas ocultas, biológicas e psicológicas que poucos ousam estudar e menos ainda sabem manipular. A maioria vai continuar perdido, acreditando em conselhos vazios, tentando ser o cara legal e previsível. Mas você não. Porque agora carrega o conhecimento que coloca você no 1% que realmente entende o jogo. Se esse vídeo te entregou valor, já sabe o que fazer, meu irmão. Deixa o seu like aqui agora. Isso fortalece o canal e faz essa mensagem alcançar mais homens como nós. Se ainda não faz parte da Irmandade Além da Média, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui não tem papo superficial. Aqui é estratégia, poder e controle emocional. E se você quer fazer parte dessa construção e apoiar diretamente esse trabalho, torne-se membro do canal. Como forma de reconhecimento,
O seu nome vai estar na tela final dos vídeos, junto dos homens que escolhem caminhar nesse nível de consciência. Vamos juntos nesse caminho para além da média, meus irmãos. É só o começo.